que se encontra no livro do Dr. Lucas, livro do apóstolo que era doutor, que deixou de ser médico para seguir a Cristo. Dr. Lucas, capítulo 4, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Meus amados, com base nessa palavra, eu quero trazer essa mensagem para você. Aqui nos fala a respeito do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus foi enviado pelo Espírito Santo para o monte, onde ele passou ali 40 dias e 40 noites, orando a Deus, orando ao seu Pai. Ele tinha necessidade de orar? Não, porque ele era o próprio Deus em sua totalidade. Mas ele mesmo assim, sempre ele fazia isso. No meio da multidão, de repente ele parava e se isolava, ia para o deserto, ia para os montes orar. Esse foi o ensinamento que o próprio Jesus nos deixou, nos ensinou que nós temos que orar. Ele sendo Deus, ele não precisava de orar, mas ele sentia essa necessidade de continuar de falar com o Pai dele o tempo todo, e nós conseguimos falar com o nosso Pai, com o nosso Deus, através da oração. Crente que não ora, ele não adquire intimidade com Deus. Crente que não ora, ele não consegue receber vitória. Crente que não ora, ele não consegue se firmar em Cristo. E Jesus nos deixou esse exemplo para que nós pudéssemos estar sempre nos separando de tudo e de todos, e nos ensinou também ir para os montes. Na minha época, quantas vezes que eu já fui para o monte quando era nova, quantas vezes que eu subia o monte, descia o monte o tempo todo, a semana inteira. Mas hoje devido tudo, uns vão, outros não vão, mas tem lugares mais isolados que muitos ainda se afastam para ir orar nos montes, no meio do mato. Isso é coisa de crente, é coisa de servos do Senhor que busca e quer buscar a presença do Senhor, porque o Senhor deixou isso como exemplo para nós. Então nós temos que seguir o passo do nosso Senhor Jesus. E diz a palavra do Senhor que Jesus, estando ali no monte, ele foi no deserto, ele foi tentado pelo próprio diabo, onde ali o diabo fez a primeira proposta para ele, dizendo, o diabo disse para o Senhor Jesus, dizendo da seguinte forma: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu resplendor, porque me foram dados o passo de dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Olha a proposta que o diabo fez para o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus estava ali no monte, no deserto, orando ali 40 dias sem comer e sem beber. Mesmo ele sendo Deus, mas ele estava no corpo, né? Ele era 100% Deus e 100% homem. Então ele sentia necessidade de se alimentar. Ele sentia necessidade de beber água. Mas ali ele, no deserto, orando ao seu Pai, clamando. Então ele estava fragilizado, fraco, por não estar comendo. E o diabo o tentou. Mas ele estava fortalecido, ele estava fraco na carne. Mas no espírito ele estava forte, porque ele era o próprio Deus. Então o diabo fez essa proposta, que tão somente se Jesus o adorasse, ele iria dar todos os reinos para o Senhor Jesus. Sendo que o diabo sabe que tudo que está no céu e na terra foi o próprio Deus que fez. Então nada que pertence ao diabo. Ele não tem poder e autonomia e título algum, porque nada ele fez. Se o céu foi feito, porque Deus fez. Se a terra foi feita, porque o próprio Deus fez. Se o mar
foi feito porque o próprio Deus fez. Se todos os animais existem, porque foi o próprio Deus que criou. Se nós existimos à imagem e semelhança de Deus, porque foi o próprio Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Até o inferno foi o próprio Deus que fez. Ou seja, o diabo não tem mérito de nada. O único título que ele recebe, que ele fez alguma coisa, sabe qual é, meus queridos? Que ele é o pai da mentira. A mentira vem dele mesmo, porque o único título que ele recebeu foi que ele é o pai da mentira. E quantos são as pessoas que são adeptos a esse pai, né? Quantos são as pessoas que vivem mentindo na prática da mentira e fazendo ali a vontade do seu pai, porque o diabo, o único título que ele fez alguma coisa foi a mentira. Então ele é o pai da mentira. Então, nesse momento, o próprio Jesus repreendeu ele sob o poder da palavra. E o Senhor Jesus disse ao diabo da seguinte forma: está escrito, pelo poder dessa palavra, está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele servirás. Somente a Ele nós podemos nos prostrar e prestar adoração, verdadeiro culto, somente a Deus. Então não cabe nós nos prostrarmos diante de mais nada, somente nos prostrarmos diante do único que é digno de louvor e de adoração, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Então o Senhor Jesus repreendia todas as vezes o diabo sob o poder da palavra, dizendo: está escrito. Então eu quero te dizer o seguinte: a partir do momento que nós nos dispomos a conhecer a Deus, nós temos que conhecer e prosseguir conhecendo a Deus e a sua palavra. Então, o diabo não teme crente que conhece Bíblia. O diabo não teme crente que conhece de Gênesis ao Apocalipse. O diabo não teme a crente que conhece os mandamentos. Ele teme um crente que tem vida com Deus, que tem vida no altar, que serve a Deus, que é fiel, que vive em constante oração, que vive em constante consagração. Esse sim o diabo teme, porque esse está revestido do poder, está revestido da graça, está revestido da unção. Então o diabo, ele não teme quem não ora. O diabo não teme a crente que não jejuma. O diabo não teme a crente que não tem santidade. Ele teme-se aquele servo fiel, aquele que busca a Deus em sinceridade e em verdade, que fala a verdade e anda na verdade. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Exatamente, Cláudia, está escrito: nós vencemos o diabo pelo poder da palavra do Senhor. Está escrito aqui nessa palavra, que somente adoraremos o único que é digno de adoração, que é o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. E ali o Senhor Jesus permaneceu e o diabo continuou tentando o Senhor Jesus, dizendo: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito. Ou seja, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos dele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui o diabo citou o Salmo 91. Ele é sagaz. Não brinque com o diabo, porque ele sabe agir. Não brinque com o diabo, porque ele é astuto. A palavra do Senhor diz que ele anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Nós não temos que temer a ele, mas nós temos que estar em constante observação, porque ele é sagaz, ele é astuto. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser mansos e humildes, mansos e simples como a pomba, mas sermos prudentes como a serpente. Porque o diabo, ele é sagaz. Ele busca oportunidades para destruir a vida do homem. E o diabo, ele é o inimigo das nossas almas. Então aqui ele citou o Salmo 91 para o Senhor Jesus, dizendo que lança-te daqui para baixo, aqui é
levou ele no templo, no templo de Jerusalém, e falou para Jesus se lançar, e mostrou ali todo a altura do templo, e mandou Jesus se jogar ali para baixo, porque está escrito que se ele fizesse isso, o próprio Deus iria guardar ele. Então o diabo, ele conhece mais a Bíblia do que qualquer crente. A palavra do Senhor diz que ele crê que estremece, porém ele não obedece essa palavra. E ali o Senhor Jesus respondendo, repreendeu ele dizendo: dito está, não põe à prova o Senhor teu Deus. Ou seja, o próprio Jesus colocou ele no lugar dele dizendo: não põe à prova o Senhor teu Deus. Ou seja, até do diabo o Senhor é Deus. Porque ele pecou, ele foi eliminado ali do céu da glória, foi restituído da glória, mas ele sabe que o único Deus que tem poder no céu e na terra é somente o Deus Criador, o qual é o Deus que o criou. Porque até o diabo foi criado pelo Senhor, porque antes ele era o anjo de luz, mas como ele ofuscou o brilho da glória de Deus, o Senhor lançou ele do céu para baixo, porque ele ofuscou o brilho da glória de Deus. O demônio pecou, Lúcifer pecou com o pecado da soberania, da soberba, ele quis ser igual a Deus. E quem é o homem ou um anjo que seja querer ser igual a Deus? Não tem como. E ali ele foi jogado do céu para baixo, perdendo ali o seu título de arcanjo. E diz a palavra do Senhor que o diabo continuou tentando o Senhor Jesus, dizendo: ele continuou tentando o Senhor. Eu esqueci só de mencionar que primeiramente, quando o diabo fez a primeira proposta ao Senhor Jesus, ele disse o seguinte: eu te darei toda a autoridade sobre todos e sobre todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-lo a quem eu quero, se tão somente me adorares. E aqui o Senhor repreendeu o diabo, dizendo que somente o Senhor Jesus é digno, somente Deus é digno de toda a adoração. E mediante esse momento qual Jesus estava ali, diz a palavra do Senhor que pós o diabo tentar Jesus de todas as formas, ele foi repreendido, o diabo se afastou dele por um determinado tempo. E ali o Senhor Jesus, descendo ali do monte, foi se reunir novamente ali com os seus discípulos, e diz a palavra do Senhor que Jesus, voltando para Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado, entrou na sinagoga, como era o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui, o próprio Jesus, estando ali no templo, ele levantou, pegou ali o livro do profeta Isaías, e ele leu o livro do profeta Isaías, capítulo 61, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lá em Isaías, o Senhor havia já profetizado através da boca de Isaías
dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele abriu esse livro ali, diante de todos que estavam ali na sinagoga, e ele disse: hoje se cumpriu essa promessa. Hoje, esse ungido sou eu que vos falo. Eu sou aquele que Isaías profetizou lá no Velho Testamento, e hoje eu estou aqui. Sou eu que vos falo. Esse ungido sou eu. E diante dessa revelação ali, uns creram, uns ficaram maravilhados e outros ficaram irados. Outros ficaram possessos de demônios. Outros se irou contra o Senhor Jesus de uma tal maneira que intentaram matar ele naquele momento. Porém o Senhor, conhecendo a intenção dos seus corações, ele saiu no meio do povo ali, porque não era chegada a sua hora. Todas as vezes que ele estava ali fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra do Senhor, pregando o reino de Deus. Quando ele sabia que alguém queria o matar, ele dava um jeito de fugir, e ele conseguia, porque não era chegado a sua hora ainda. E aqui, quando o Senhor revelou que essa palavra estava se cumprindo naquele momento ali na vida daqueles que estavam ali ouvindo, ele leu o livro do profeta Isaías, capítulo 61, teve uns que falaram: não é esse o filho de José? Sempre vai ter um para tentar te humilhar. E ali esse que mencionou essa palavra quis humilhar o Senhor Jesus. E o próprio Jesus diz: não tem profeta, que o profeta não tem honra na sua pátria. Então aqueles que não recebesse, que era para sair dali, sacudir o pó, a poeira dos seus pés e sair. Então ali o próprio Jesus mostrou para todo aquele povo que ele era o Messias, que ele era o enviado, que ele era o ungido, que ele era o escolhido do Senhor. E ele falou: o Espírito do Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas. O Espírito do Senhor ungiu o Senhor Jesus para pregar as boas novas a todos aqueles que crêem, a todos aqueles que confiam e esperam em Deus. Então o Senhor foi enviado ali para ganhar almas, para preparar o caminho, porque ele era o caminho, preparar o caminho para ali o evangelho ser anunciado, ser propagado, e o Senhor levantando ali os seus discípulos, ensinando os discípulos a fazer a sua obra, porque quando chegasse o momento dele voltar para o Pai, o povo já estivesse, os seus discípulos já estariam ali preparados para prosseguir fazendo a obra do Senhor. E não é diferente nos dias de hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre quem quer viver essa palavra. O Espírito do Senhor está sobre todo aquele que confessar a Cristo, confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados e se voltar para o Senhor. O Espírito do Senhor está sobre todos aqueles que invocar o nome do Senhor, porque o Senhor tem pressa. O Senhor quer levantar homens e mulheres que se volte para Ele. O Senhor Jesus quer levantar homens e mulheres e encher-eles do Espírito Santo para pregar essa palavra, que cura, liberta e salva, para pregar esse Jesus que é o santo, que é poderoso, que morreu naquela cruz do Calvário para salvar, para libertar os cativos, para libertar os presos, para salvar, para curar a ferida da alma, para curar os contritos de coração, para curar a nossa carne das enfermidades que surgem. Então o Senhor Jesus continua operando sinais e maravilhas. O Senhor Jesus quer levantar homens e mulheres que estejam dispostos a se voltar para Ele. Volte-se para o Senhor Deus, volte-se para mim. Então o Senhor tem pressa em salvar. O Senhor Jesus não quer lançar, o Senhor diz que Deus não quer lançar ninguém no inferno.
Não cabe a Deus fazer tal coisa. Quem lança alguém no inferno é o próprio ser humano, a própria pessoa. Porque a palavra do Senhor diz que eles que põem diante de vós a bênção e a maldição. Céu ou inferno, morte ou vida. Então nós temos o livre-arbítrio de escolha, de decidir o caminho que você quer andar. Se você seguir o caminho de Cristo, você vai alcançar salvação, libertação, será perdoado os seus pecados. Mas se você está andando em caminhos errantes, em caminhos que levam à sua própria destruição, infelizmente, não, se você não mudar a sua forma de pensar, infelizmente será tragado pelo próprio Satanás. Porque o Senhor Jesus nos dá direito de escolha. Deus não é invasivo como o diabo é. Ele nos dá direito de escolher. Eu aprendi ao longo da minha caminhada que Deus, ele é um gentleman, ele é um cavalheiro. Ele só entra se você der lugar. Ele não é igual o diabo que sai arrombando tudo sem pedir licença, não. Ele só entra se você der lugar. E aquele que der lugar e aceitar essa palavra, aceitar esse Jesus que salva, liberta e batiza e leva para o céu, aquele que aceitar Jesus de corpo, alma e espírito e reconhecer que é pecador e reconhecer que precisa de fato ter uma mudança, um encontro com Cristo, esse sim alcançará a misericórdia do Senhor. Então o Senhor Jesus quis passar ali para aquele povo que ele tinha vindo para pregar as boas novas aos pobres, para proclamar a liberdade aos cativos, aos que estavam presos, e recuperar a vista dos que estavam cegos espiritualmente, para libertar os oprimidos, os que são oprimidos por demônios, por espíritos imundos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então que o Senhor possa falar contigo nesta noite, que o Espírito Santo possa te envolver e te convencer, porque quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te convencer dos seus pecados. Não sou eu estou simplesmente aqui para abrir os teus olhos. Eu estou simplesmente aqui para pregar as boas novas. Eu estou aqui simplesmente para anunciar salvação para a tua casa. Eu estou aqui simplesmente para anunciar que Jesus salva, liberta, batiza e leva para o céu. Esse Jesus é o nosso Senhor, o nosso libertador. Esse Jesus é o príncipe da paz, é o leão da tribo de Judá, é a rosa de Saron. Esse Jesus, ele é o lírio dos vales. Esse Jesus é o centro de todas as coisas. Esse Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o início e o derradeiro. Esse Jesus é a estrela da manhã. Esse Jesus é o príncipe da paz. Esse Jesus é a pedra angular. Esse Jesus é o Salvador. Esse Jesus é o Filho de Deus. Esse Jesus é o Salvador das nossas vidas. Jesus, ele te ama, ele te chama, ele quer te libertar. Ele tem paz, ele tem vida eterna para te dar. Ele quer mudar a tua vida, ele quer transformar e te arrancar dessa prisão espiritual que você vive. Ele quer abrir os teus olhos e libertar os teus olhos da cegueira espiritual. Ele quer libertar a tua mente, ele quer purificar a tua mente, ele quer purificar o teu coração, porque ele te ama, porque ele te chamou, ele te escolheu. O Senhor tem vida eterna para te dar. Ele tem salvação eterna. Essa é a palavra que eu quero te trazer nessa noite. Eu disse que seria breve, que o Senhor tem pressa em salvar vidas. O Senhor não lança ninguém no inferno. Quem lança alguém no inferno é o próprio ser humano, porque o Senhor nos dá direito de escolha. Então você que ouvindo essa palavra sentiu tocado pelo Espírito Santo, entrega sua vida a Cristo hoje, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Ele tem vida eterna para te dar. Ele quer arrancar você desse cativeiro que você vive. Ele quer arrancar você desse mundo dos vícios que você vive. Ele quer te libertar. Ele quer abençoar a tua trajetória. Ele quer abençoar a tua casa. Ele quer abençoar a tua família. Ele quer abençoar teu marido, a tua esposa. Ele quer abençoar o teu casamento. Ele quer abençoar os teus filhos. Este mundo não tem nada para te oferecer a não ser dor e sofrimento e ilusão. Este mundo jaz do maligno. Este mundo jaz de Satanás. A palavra do Senhor diz que aquele que ama o mundo não tem parte com Deus. Aquele que é amigo do mundo não tem parte com Cristo. Ah, mas como assim? Eu moro aqui no mundo. Quem ama o mundo não tem parte com Cristo. Quem ama o pecado e as coisas do mundo não tem parte com Cristo. Jesus ama o pecador, mas abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não aceita o pecado. Esse Jesus é o Salvador. Esse Jesus é o que tira o pecado do mundo. Esse Jesus é aquele que deu a sua vida pelos seus amigos. O Senhor Jesus nos chama de amigo. A partir do momento que nós reconhecemos que nós somos pó e pecadores, e aceitamos esse Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, Ele nos chama de amigo. Jesus Cristo é um amigo fiel. Jesus Cristo é um amigo verdadeiro. Jesus Cristo, Ele é tudo na nossa vida. Eu quero te dizer, meu querido, que o mundo e tudo que existe no mundo nunca vai te trazer felicidade. Eu quero te dizer que felicidade somente em Cristo. Só em Jesus encontraremos a verdadeira felicidade. O dinheiro não vai tirar o vazio da tua alma. O sexo não vai tirar o vazio da tua alma. O casamento não vai tirar o vazio da tua alma. As drogas não vai tirar o vazio da tua alma. Eu quero te dizer que só Jesus pode te curar. Só Jesus pode arrancar essa dor da tua alma. Só Jesus pode trazer felicidade para a tua vida. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é o único que pode te dar felicidade. Quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, Ele não nos fez promessa que nós seríamos felizes aqui na terra, não. Ele nos fez aqui para nós o adorar, para nós o servir. Há felicidade somente em Cristo. E como que nós vamos alcançar essa felicidade? Se o próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencerá. Um dia você está na prova, mas no outro dia o Senhor te dá vitória. E é nesses caminhar com Deus que nós encontramos a felicidade. Porque a felicidade, ela não está no dinheiro, a felicidade não está em casamento, a felicidade não está no sexo, a felicidade não está nas drogas, a felicidade não está em bebida, mas a felicidade está em Cristo. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é Ele que nos enche de felicidade, através do teu Espírito Santo. Por isso que Ele colocou aqui, deixou que o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo se aposta de nós e toma conta de nós. O Espírito Santo nos traz a paz e a alegria que a nossa alma tanto anseia. Só Jesus é o caminho. Só Jesus pode mudar a minha e a tua vida. Só Jesus pode alegrar os nossos corações. Só Jesus pode tirar a dor da nossa alma. Só Jesus pode tirar toda a ansiedade, toda a depressão. Só Jesus pode nos libertar de qualquer potestade de demônios que tenta assolar a nossa vida. Só Jesus pode trazer a paz e a esperança. Só Jesus pode nos dar a verdadeira alegria. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a solução. Ele é a felicidade que eu e você precisam. Amém, meus amados? Eu falei para vocês que ia trazer uma mensagem breve, porque eu sei que eu tenho que descansar e vocês também. Então que Deus possa, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. E lembrando que só Jesus
é o caminho que nos leva a Deus. Não existe outro caminho. Não existe outro Deus. Ele é o Deus único. Não existe Deus ecumênico. Deus não é Deus ecumênico. Deus é o Deus único. Deus não é Deus de várias religiões. Isso é mentira, engodo de Satanás. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele é o caminho. Não adianta você se prostrar diante de Buda, não adianta você se prostrar diante de Maomé, não adianta você adorar mediante a deuses castas da Índia, do Egito, não sei da onde. Não tem outro caminho. Só Jesus é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Cristo. Ninguém vai vir a Deus se não for por Jesus. Então significa que se você não aceitar Jesus, que se você rejeitar Jesus, não tem salvação para a tua vida. Não tem vida eterna sem Cristo. Não tem salvação sem Jesus. Ele é a salvação, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém, meus amados? Que Deus possa